Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, Jesus, nestes 10 minutos conosco, aborda no Evangelho um tema quente da atualidade, que também aparentemente já o era no seu tempo. No seu tempo, e neste Evangelho, e portanto no Evangelho que nos é narrado, Jesus é abordado por um fariseu acerca da indissolubilidade do casamento. Poderia um homem repudiar a sua mulher? É essa a pergunta do fariseu, porque Moisés deixou que de facto isso acontecesse, como é recordado no Evangelho. Esta temática que é trazida pelo fariseu junto de Jesus faz-me recordar exatamente aquilo que dizia. É um tema quente da atualidade e que também eu e certamente muitos de vós, muitas vezes em conversas informais, num jantar, num almoço com amigos, com família, até eu às vezes no café sou abordado lá de tempos a tempos sobre quando falamos em matrimónio e casamento, se é abordado, porque é que a Igreja não aceita o divórcio, porque é que a Igreja não deixa que as pessoas se divorciem, porque é que nós mantemos a indissolubilidade do casamento. Ora, em primeiro lugar, exatamente, encontramos aqui a resposta neste mesmo Evangelho, porque é de facto de lei divina que quando um homem e uma mulher se unem em matrimónio, é para toda a vida. Amigos, casamentos perfeitos não há. E obviamente que hoje, se calhar, muitos jovens acham que para o matrimónio, para si para o matrimónio, há que ter a pessoa perfeita. Não pode haver falhas na outra pessoa no casamento. Talvez também seja, e o é certamente, por medo de um compromisso, de compromisso a longo termo, isto é, até que a morte os separe. Mas essa ideia de casamento perfeito não existe. Não há nenhum casamento perfeito neste mundo. Não encontramos nenhum casamento perfeito. E, no entanto, os nossos avós e provavelmente também os nossos pais viveram 50, 60 anos casados. Se lhes perguntarmos se o casamento deles era perfeito, não era. Dizia um colega meu que há pouco tempo ouvia, um colega americano dizia: bem, vou-vos contar o que é um casamento perfeito. Um casamento perfeito é um marido imperfeito e uma esposa imperfeita que absolutamente se recusam a desistir um do outro. Isto é um casamento perfeito. Ora, de facto, esta definição, por assim dizer, deste meu colega, em poucas palavras, responde exatamente àquilo que é um casamento. São duas pessoas que se amam, que Deus pôs no seu caminho, que se amam absolutamente e que, com as suas imperfeições, decidem caminhar juntos. Decidem superar essas imperfeições. E para superar essas imperfeições que têm nas suas vidas, que as tiveram e as que têm, e que em alguns momentos até que as mantêm, é lutar cada dia. Tal como muitas vezes falamos no caminho de santidade, para nós individualmente a relação a Deus, quer dizer, nunca será individualmente porque é sempre para os outros, mas neste nosso caminho de santidade, o que é que nós fazemos? É exatamente lutar contra as nossas imperfeições, é procurar melhorar todos os dias, renunciarmos a nós mesmos, para que a vontade do Senhor se cumpra em nós, para que o Evangelho se cumpra em nós. Ora, isso tem que ser levado também para o matrimónio. Tem que ser a renúncia de nós mesmos para o outro. Por isso, nestas imperfeições que temos,
nas quedas que damos no caminho do matrimónio, pois o outro está lá exatamente não para acusar, não para calcar, mas para ajudar a levantar-se. E ajuda a levantar o outro, o esposo ou a esposa, exatamente também perdoando, abraçando, estando ali, ajudando a corrigir, falando o diálogo. Porque o amor há de ser sempre mais forte que as nossas debilidades, há sempre de ser mais forte que os nossos pecados. E por isso, este é o caminho que o Senhor propõe a todos aqueles que de facto querem seguir a via do matrimónio. Não há que ter medo, não há que ter medo. Em primeiro lugar, olhá-lo como uma vocação. Se calhar falta hoje também esta visão de vocação do matrimónio. Olhar como uma vocação, algo a que Deus chama. Compreender se aquela pessoa é aquela que eu amo, pois olhá-la como aquela que Deus me entrega para eu viver a minha vida com ela, para constituir uma família. Depois, ter um tempo de verdadeiro namoro, de conhecimento, de falar um com o outro, de conhecerem, de partilharem aquilo que desejarão para a vida, a dois, por ali, tudo. Porque o namoro é exatamente isso. O namoro é este tempo em que nós vemos aquela pessoa com quem nos encantamos, por assim dizer, é a pessoa queremos, com quem queremos constituir família, que é para toda a vida. O namoro é exatamente para isso. Obviamente poderão estar a pensar, mas o senhor é padre, que experiência tem disso? Olha, a experiência também de vida de seminário. O que é o seminário para mim? É este tempo de namoro em que um jovem que se sente chamado por Deus tem o tempo de discernir exatamente se Deus o chama para a vida sacerdotal ou se não. Então o tempo de namoro é exatamente este tempo de purificação, de conhecimento, de saber, como dizia, se esta é ou não é a pessoa com que eu quero partilhar a minha vida toda. E depois de conhecimento, exatamente também nessas circunstâncias, de conhecimento do outro, um conhecimento mais aprofundado. Hoje talvez falte um pouco isto, dos namoros serem um verdadeiro momento de conhecerem-se a si mesmos e aos outros, de falarem sobre o projeto de vida que querem um dia constituir. E depois, pronto, como isto muitas vezes não sucede, ou algumas vezes não sucede, parte-se porque se está encantado, se está apaixonado. Mas como às vezes dizem, bem, estar apaixonado é diferente de amar alguém. A paixão é uma coisa que passa, o amor é uma coisa que permanece. O amor tudo perdoa, tudo crê, tudo suporta, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Por isso, no dia de hoje, sentados ao pé de Jesus, que nos diz que o projeto de Deus para o matrimónio é um projeto para toda a vida, até que a morte os separe, vamos pedir que aqueles casais que hoje se preparam para o matrimónio possam encontrar em Jesus, em Deus nosso Pai, no Espírito Santo, aqueles que o podem, de facto, os únicos verdadeiramente que os podem ajudar a viver e iluminar o seu casamento. Que eles deixem tocar pela palavra do Evangelho, que façam amizade com Jesus, que os irá acompanhar certamente quando abrirem o coração a Ele, os irá acompanhar ao longo do matrimónio. Vamos pedir também por aqueles casais que hoje vivem dificuldades no seu matrimónio, para que se sentem, para que falem, para que olhem para trás, para a história que têm já em comum e, olhando para tantas coisas boas que tiverem, pois possam fortalecer o seu amor, se perdoar e recomeçar novamente a sua caminhada, continuar novamente a sua caminhada, amando-se
uns aos outros, um ao outro, como o Senhor nos amou e amou-nos até ao fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicastes nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.